Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Podvish, o podcast para você ouvir, se divertir, se comunicar. E hoje, mais uma vez, estamos aqui falando de comunicação, de copy, de resenha, de infância, de tudo, com o meu amigo Vini Reis. Seja bem-vindo, Vini. Valeu pessoal. Enfim, uma honra estar aqui. Érica, Letícia, de bate-pronto você me falou, não, vamos participar. Eu falei, tamo junto. Qual foi o projeto até hoje seu ou com você que eu me neguei a fazer, né? Desde a infância, literalmente, desde, sei lá, 6 anos, 7 anos. Desde a gente se conhece, eu acho que o primeiro melhor amigo foi Vini, né? Não tem isso. Os primeiros trabalhos de escola, todas aquelas invenções malucas que existiam na minha cabeça e na cabeça dele, a gente se embarcava na ideia de um do outro para poder fazer. Érica também tá aqui, né? Como sempre, para poder fazer parte disso. E hoje a gente vai levar também esse podcast para um bate-papo que é muita área dela. Então fiquem ligados, gente, porque até eu tô querendo ver esse papo de titãs que vai rolar aqui hoje, tá? Mas continuando, né? A gente se conheceu, não lembro como, mas foi na escola. Com certeza. No Siso. Se esbarrando. Né? Não foi no Siso, não foi? Foi no Siso. Sim. Quarta série. E aí, quando a gente... Eu lembro a série até hoje. Quarta M9. Quarta M9? Quarta M9. Nossa Senhora. E eu ficava mudando de sala. Porque às vezes eu tinha que estudar de tarde ou de manhã por conta do vôlei. Aí, quando eu tinha que mudar, que a gente trocava de sala, eu ia toda hora visitar a sala que ele estava, porque não dava para poder largar. Você lembra que teve uma época que eu fiquei... Lembro, e a gente queria marcar as resenhas pós-aula, tipo, desencontrava, era... E assim, bairro de Fátima, Parque Boa Vista... que se segura, porque a gente aprontou a coluna, viu? A gente dominava aqueles bairros ali demais. Você lembra disso também? Corria trecho e meu pai sair para procurar 6 horas, né, na época da tarde, então dava 5h30, 5, nada de chegar em casa, onde é que tava vindo, tava a gente resenhando nas portas. Jogava UOL, enfim, se você teve uma infância dessa assim, que você está ouvindo, a gente teve a melhor da nossa vida, eu tenho certeza absoluta. E o que a gente vai falar aqui, querendo ou não, já era uma semente naquela época. Porque muito do que a gente fazia, ou onde a gente performava melhor nas atividades, era na área de comunicação. E é engraçado olhar para trás e ver isso muito claro, né? Então, porque assim... Poxa, a gente está entregando muito a nossa idade. Em algum momento eu vou ter que falar. Não tem jeito. Apresentação de escola, trabalho de escola. Às vezes era na cartolina, papel pautado, a gente desenhava. Porra, aí eu não sabia que você ia entregar. Vocês são MSN, Orkut, Flogão. É uma coisa. Agora papel pautado você me quebra. Que era tão nesse nível, porque assim, você vai para o MSN, mas eu ia também para o desenho, lembra? Eu ficava fazendo muitas coisas assim para a área de criação e tal, e isso já envolvia muito a galera da escola e da sala. E a gente era destaque na sala, a gente tinha sempre as melhores apresentações, quando a gente não estava no mesmo grupo um do outro, porque a professora não queria. Geralmente a gente competia um com o outro para quem tinha a nota maior. Tinha que rivalizar. É leonino, eu sou leonino. Então meio que hoje menina estranha. Mas assim, muito obrigada por ter aceito participar aqui também, porque acho que são essas coisas que vão criando essas relações, os nossos valores, né? Então acho que a gente viveu isso juntos, isso é inegável. As nossas famílias também, né? Acho que a gente tem muito carinho. Encontrei seu pai em uma viagem que eu fiz, tomei um susto, brother. Tinha muitos anos que eu não via, e aí ele, você tá aqui, tava justamente no local que ele trabalhava, ou trabalha, não lembro, mas... Foi em Porto? Foi em Porto. Foi, trabalhava. E aí, lá em Porto, eu encontrei com ele, e aí, assim, é o carinho de sempre, um carinho familiar, um carinho de, tipo assim, a gente se conhece pra vida inteira, conte comigo, que não tem essa. Então, quando a gente se encontra, várias vezes que a gente já se encontrou aqui em Salvador, em festa, na rua, em escritório, em evento, sempre foi esse carinho, então eu acho isso muito legal.
porque tudo também acabou voltado para a comunicação, né? Não dá para negar que a veia de Vinícius e a veia de Érica Latifi é tudo voltado para isso. Então, assim, primeiro eu queria que você começasse contando um pouco da sua história, de como você descobriu esse universo, né, da comunicação, da copy, desse movimento digital que a gente, né, você lembrou bem, MSN, Orkut, a gente pegou esse iniciozinho da internet, do universo das mídias sociais, mas isso não era um trabalho, né? Isso era uma diversão, isso era uma descoberta pra gente. Total. Então, me fala um pouquinho aí como foi que você entrou nesse universo digital. Show. Vamos lá. Se eu fosse puxar, como você falou, enfim, na época do MSN, 2003, 2005, já fazia muito da linha de social media, mas muito, muito longe do que eu faço hoje, que é a área de redação publicitária, a área de copywriting. Então, de fato, começando nesse contexto, foi quando eu passei na faculdade, passei na UFBA em 2010, quase fui colega de vocês na UESC, eu passei lá também, só que aí a minha irmã, ela já tinha vindo para cá um ano antes, aí eu vim também. Então aqui já entrei no universo de comunicação, muito voltado ali à área de produção cultural, a minha primeira habilitação, depois eu fui para jornalismo, mas foi realmente no contexto de colocar em prática o que você tinha ali no dia a dia de estágio. Então, normalmente os estágios que absorviam esse tipo de demanda na época era social media, é muito mais voltado ali também a produção de conteúdo para Facebook e tal. Então, nisso, eu comecei ali mais ou menos em 2013, trabalhando no Teatro Sesc Pelourinho, aqui, fazendo tanto a parte de produção de camarim, mas também com social media. Disso eu evoluí depois um pouco, já como Reda, né, que eu até falei com a Érica, a gente já também trabalhou concursado na Secretaria de Cultura. Então, ali já estava realmente num contexto mais de produção de conteúdo, porque fazia toda a lógica de programação do cinema, né? Cinema ali do museu, cinema público ali na região dos Barris. E aí, depois disso, que foi meu primeiro trabalho já na iniciativa privada, que foi como redator SEO. Então, desde sempre escrevendo para mídias sociais, tive essa oportunidade de trabalhar com blog, escrita de artigos para a área de SEO, que é basicamente você ranquear palavras-chave, né, para posicionar na primeira página do Google, né? A meta é sempre a primeira página do Google. Mas, basicamente, a partir disso, que foi desenvolvendo ali aquele olhar mais para o meio digital. Digital como fonte de lucro, como criação de empreendedorismo, de entender como monetizar audiências. E aí foi a partir daí que eu me especializei em copywriting, mais especificamente em 2018. Essa era a minha pergunta. Mais ou menos em que ano isso começou a acontecer? 2018, um pouquinho antes ali, né? Enfim, um ano e meio antes do período de pandemia, eu já estudava mais ali como as pessoas faziam dentro da lógica de marketing de conteúdo, utilizando blogs, com atração, né? Entrega de isca, captação com página de captura, né? Como é que era aquele mecanismo de escrita para você gerar uma lista de leads interessados, né? De contatos. Então, a partir dali eu comecei a interessar e fazendo o que a gente chama de trabalho depois do trabalho, né? Você tem o seu horário comercial, onde você tem que entregar a sua demanda, você tem 5, 6 textos para entregar no dia, né? Na correria ali das 8 às 18, e depois você chega em casa, você abre uma página, você vai estudando, aí você pega um cursinho, você vai assistindo no YouTube, né, que já tinha muita produção na época, e aí eu fui me interessando. Depois disso, nesse período, eu já comecei a prestar serviço de copywriting, até uma forma um pouco mais amadora ali, fazendo como afiliado de um produto de game, que também sempre foi uma paixão minha, sempre teve vinculado. Então, a Letícia, a gente estava lembrando aqui do passado lá em Itabuna, a gente tinha uma locadora ali do lado da Padaria Paulista, ali na rua do... na minha rua, de videogame, né? Exato. Lan House e tinha enfim, de vídeo, tinha um monte de coisa. Enfim, sempre fui. Então, calhou... Então, calhou de justamente ser na área de game que eu comecei. Fazendo copy, né, páginas de vendas, para vender um produto de afiliado da área de game. Era um especialista, né, um jogador profissional de esportes, que estava ali lançando um curso para melhorar a tática de defesa, de ataque no videogame, como melhorar seu time. E ele tinha ali um produto, sim, de R$197. Eu me afiliei, né? Como eu já tinha uma página, já tinha uma comunidade dentro do jogo, comecei a vender através dessas copies nessa comunidade. Aí depois eu realmente me interessei, falei, porra, tem grana aqui, eu sei fazer mais ou menos, tipo, tudo que eu fiz até aqui me trouxe até esse momento, então, entre aspas, foi fácil pegar, porque a gente vai falar sobre isso em algum momento, mas o mais complicado do copy é o repertório.
Você tem que ter um repertório muito bom, técnico, cultural, de escrita também. Então, eu já fazia isso desde que eu me entendo por gente, com a área digital desde 2012, 2013, e ali já nesse contexto voltado a vendas online, a criação de negócios digitais com infoprodutos. Então, foi onde realmente comecei. Aí, de lá para cá, são mais de 5 anos, né? Pegar aí 2019, a gente está em 2024, o tempo tá voando, você pisca assim, 2024. Então, e tá passando rápido pra muito também. Então, basicamente, de lá já me tornei head de copywriting de 2 empresas, hoje sou consultor, mentor de copywriting e também de negócios digitais como um todo, hoje mais orientando prestadores de serviços profissionais dos bastidores a criar um posicionamento através do copywriting, através da produção de conteúdo nas redes sociais para construir uma carteira de clientes. Nesse momento onde estava até falando aqui, né, nas conversas de bastidores, está passando por uma segunda onda do digital. Depois da onda da democratização do acesso do conhecimento, agora é a lógica de posicionar e de você realmente trabalhar um branding e um posicionamento para captar clientes e ter mais previsibilidade, segurança na produção do que você está fazendo, na construção da sua carteira de clientes, para não trabalhar mais com essa coisa do freelancer, do amadorismo. Então é um movimento interessante que tem acontecido aí nos últimos anos e eu tenho acompanhado também, ajudando outras pessoas, além de meus clientes diretos, né? Antes da gente avançar, né, nesse mundo aí do marketing digital, só para não deixar de falar e a gente abordar isso também, explorar um pouco mais, eu acho que a gente deve muito, pelo tudo que você está falando, né? Eu digo, como outras pessoas também falam, eu me considero filha de Érico Rocha, né? Então, aqueles anúncios, oi, eu sou o Érico, né? Pela familiaridade do nome, né? Quando o cara aparecia toda hora, Érica, eu falei, peraí, esse cara tá falando um negócio aqui diferente. Xará. E aí, exatamente, que é esse xará, eu comecei a consumir vários conteúdos de Érico Rocha, fiz a fórmula de lançamento em 2018, que é onde ele realmente trouxe para o Brasil, né? É a nossa bíblia a nossa bíblia dos infoprodutos, dos lançamentos, e foi a partir disso que tudo começou a estourar, né? Então, ali já existiam as estratégias de SEO, já existiam as redes sociais, mas eu acredito que Érico Rocha foi o cara que trouxe a metodologia, que começou, você brincou ali, muito bem brincado, os filhos, os netos e os bisnetos de Érico Rocha. Porque tem gente que aprendeu com Érico, né, como eu, tem gente que aprendeu com os filhos de Érico, e aí a geração vai passando. Tem gente que é neto, que é bisneto, você falou neto, né, bisneto. Hoje tá nesse nível, talvez, se for pegar ali, né, 2013, que começou, talvez eu tô na linha do tataraneto. E aí, massa. E aí, assim, essas áreas, elas começaram a ficar muito fortes, porque os lançamentos, eles começaram a virar lançamentos de infoprodutos milionários, né? E você tinha cada vez mais pessoas produzindo lançamento, produzindo conteúdos, e as pessoas começaram a se especializar. Então, até essa parte do copywriter, ele começou muito forte quando as demandas começaram a aumentar. E aí, os filhos de Érico, né? Um outro cara, assim, também que eu devo muito de conhecimento, que eu tenho, o Beto Altenhofen, né? Que mudou a cara do Empíricos, fez, né, curso de copy, Ícaro Carvalho também, um outro cara, assim, monstro no mercado, né? Surreal o conteúdo, fui aluna dos dois. E eles realmente começaram a levar para uma outra vertente. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Existem pessoas que trabalham com conteúdo voltado para a internet. Existem pessoas que são copywriters. E hoje a gente tem um movimento de mercado de tanto social medias ou produtores de conteúdo se especializando em técnicas de copywriting para melhorar a retenção e alcance do conteúdo. Porque, querendo ou não, é uma técnica que ela casa exatamente com a lógica completa do funil. E é interessante sua pergunta porque existe essa separação, né? Não, o copy é o fundo do funil, é a fase de conversão. Eu uso técnicas de copy para fechar, para vender. Sendo que o copywriting ele está em todas as etapas de uma comunicação. Tanto a própria atração que você faz quando você vai aparecer pela primeira vez para alguém que não te conhece, né, um anúncio de awareness, de descoberta, você precisa utilizar técnicas de copy. Você precisa também para converter aquela pessoa de visitante num lead, né, conseguir aquele contato, você utiliza para meio de funil técnicas de copywriting e principalmente também na fase de conversão. Então, o conteúdo hoje ele já não consegue mais ser desassociado. Isso aqui é uma produção de conteúdo, onde quando a gente vai dar saída a esse tipo de conteúdo, a gente utiliza técnicas de copywriting para colocar uma headline aqui, para fazer uma legenda legal, para utilizar isso numa estratégia de captação. Então, querendo ou não, hoje é quase que a mesma coisa. As pessoas têm muita dificuldade em separar. Por quê? Não existe mais você ter uma produção de conteúdo sem as técnicas de copywriting para potencializar o resultado que aquele conteúdo está fazendo. Senão, você realmente está postando por postar, está seguindo aquele calendáriozinho semanal ali, sem ter uma intencionalidade na sua produção de conteúdo. E você citou, Érica, os caras que são assim, realmente é um marco
na produção de profissionais de copywriting nos últimos anos no Brasil. Eu sou fruto também do Copycamp, lá dos produtos do Beto, da Empíricos, que mudou a cara da Empíricos, né? Fez ela ser essa referência de research no Brasil justamente por conta das campanhas, né? Pô, desde 2014 eles fazem campanhas que são estudadas até hoje no mercado de copy, e o Ícaro também com o novo mercado, enfim. Então, existe um antes e depois em relação a esse movimento, e muito por conta disso, o mercado ele teve esse boom. Existem hoje, né, profissionais se especializando cada vez mais na área do digital, mas ainda fazendo essa transição entre a coisa mais freelancer, mais, pô, tô iniciando, tô fazendo minhas primeiras copies, minhas cartas de venda, meus conteúdos, e fazendo realmente agora transformar isso num modelo de serviço, num modelo de entrega em uma empresa, né? E o que acontece, está acontecendo muito esse movimento com a gente, eu venho, né, do jornalismo tradicional, que é de redação. De redação de TV, né? E aí, graças a Deus, eu estava bem posicionada, né? Como a gente estava conversando antes daqui da gravação, quando a pandemia ali estourou em 2020, a gente já estava posicionada com a Vixe desde 2018, né? Meia de 2018, já fazendo trabalho de redes sociais, tudo isso. Então, o que a gente... Com tudo. Então, o que as pessoas estão percebendo hoje, eu estou percebendo muito movimento que está chegando até mim, de pessoas que são muito atuantes e são super profissionais dentro do mercado tradicional, que estão se dando conta agora de, peraí, o que é que está acontecendo com o mercado? Que está começando a valorizar a comunicação, até do ponto de vista financeiro, que os meios de comunicação tradicional, eles não estão valorizando tanto assim. Então, é importante a gente também frisar essa parte de que o jornalista, principalmente na nossa geração, ele trabalhava só basicamente com escrita ali, né? A escrita para texto de jornal impresso, depois um pouco de web, que é diferente completamente, TV e rádio, e de repente a gente se vê num universo digital, onde é um universo muito mais empreendedor, também tem essa via, e onde junta uma coisa que a gente não aprendeu lá na faculdade de comunicação, a vender. Exato. E o copy, ele é um cara que ele tem que entender muito bem de técnicas de texto, técnicas de escrita, de comunicação, mas ele tem que ser um cara que sabe vender. Então, para mim, a maior diferença entre o cara que é um copywriter e o cara que é um jornalista. Porque o copywriter, ele é o cara do texto que aprendeu a vender. Então, queria que você falasse como é que você ensina isso para a galera. Tem gente de comunicação no seu curso, tem gente que é de fora de comunicação, fala, peraí, eu sou bom de escrita, sou formado em letras, pedagogia, fui professor, quero aprender essa área, como é que faz? Fala um pouco da experiência do seu público, né? Foram mais de 1.200 alunos passando pelo Destrave Sua Copy, tem experiência aí de sobra para poder compartilhar com a gente. Massa. O Destrave, ele surgiu, né, a formação em si, ela surgiu em 2020 no contexto da pandemia, em julho. Então, eu já estava mais atuante no mercado, também como estrategista em alguns negócios digitais, já tinha feito alguns lançamentos e, basicamente, eu reuni a metodologia de escrita que eu estava utilizando até então, mais ou menos um ano de profissão, e organizei isso num método, que foi a formação de Destrave Sua Copy. Só que no início era um perfil. Hoje, se a gente for ver, o perfil de aluno é outro. Então, hoje, tem muito nesse contexto que você fala, profissionais da área de humanas como um todo, psicologia, direito, letras, jornalismo, mas tem muita gente também de outras áreas ou que estão se reinventando através do mercado digital, ou que tiveram aquele primeiro contato através de um lançamento, de uma aula, de um vídeo, né, e se interessaram por ter uma certa inclinação natural à escrita, né, ao estudo, à leitura, estar dentro desse universo de consumo, de escrita, e sempre gostou de produzir isso, mas ainda tem essa trava da venda, que é justamente como você falou, ele é um escritor que vende, né? Então, a ideia é você justamente utilizar boas técnicas de escrita, de redação, criatividade, escrita criativa, mas com intencionalidade para a conversão, para a venda, para chamar a atenção de pessoas e mostrar um caminho, uma solução possível para o que elas estão vivendo. Então, existe essa trava, que é justamente onde a gente entra, tanto que, brincando, né, o Destrave Sua Copy, porque você tem uma inclinação, você gosta de escrever, você, de alguma forma, entende o universo do empreendedorismo, já tem um produto, um conhecimento que quer dar saída através de uma produção de conteúdo, mas você não sabe utilizar as palavras corretas, as estruturas ideais, para poder atingir o sentimento dessas pessoas. Então, dentro do perfil de alunos hoje que eu tenho,
é 1.200 somando, né? São mais de 400 só no Strapiscop. Eu tenho outros cursos intensivos de copywriting também, tenho especialidades, né? Modelos de formatos específicos, como carta de vendas em vídeo, VSL, né? Que é Video Sales Letter. Então, tem algumas captações que a gente faz exclusivamente com VSL, principalmente produtos que a gente chama de perpétuo, produtos que estão sempre à venda. Então, a gente tem muitos testes e funis diferentes para poder fazer vendas ali, a gente usa essas estruturas. Então, tem alguns outros cursos de especialidade, lançamento, tem o Copylist, que é basicamente um produto voltado a um checklist de etapas de lançamento, filtro dessa evolução do mercado durante o que o Érico fez, e principalmente com esses filhos, bisnetos, enfim. Então, hoje, o mercado ele se atualiza de forma muito rápida e esses profissionais têm que se atualizar também. Então, o copywriter ele tem que dominar muito rápido uma mudança de estratégia, uma tendência específica de um funil de vendas que está funcionando muito bem para poder não só se posicionar, mas se diferenciar mesmo. O que eu percebo é uma grande evolução no universo digital da comunicação, do copy, que as pessoas elas realmente precisam acompanhar, né? Então, a gente vem de formações que não estão preparadas para isso, para encarar esse universo, porque tudo isso que a gente está conversando aqui foi pós-formação, né, acadêmica. Então, isso foi a partir, óbvio que a gente tem essa base, mas para aplicar todas essas coisas que ele está falando, tem gente aqui que provavelmente vai parar para poder pesquisar metade. Pausa, Google. Pausa, Google, peraí, ele falou sobre o quê, sabe? Então, é bom até chamar a atenção em relação a isso, porque isso mostra o quão avançado o mercado digital está e quantas oportunidades para o universo da comunicação existem para a galera que está aí sem saber o que fazer, né? Acho que é bom a gente sempre trazer essa pauta, porque tem muita gente que escuta a gente que está nesse sentido de em que caminho eu vou, o que é que eu posso fazer, e olha só em uma fala aqui de 2 minutos que ele trouxe, quantos produtos que ele tem para especialidades diferentes dentro do universo digital. Que tem uma absorção de demanda incrível para profissionais que já vêm do jornalismo da escrita. Exatamente. Então, assim, o que a gente percebe é que muitos profissionais da comunicação não sabem, por exemplo, aplicar todo esse conhecimento adquirido, acumulado nesse universo digital. Então, quando a gente traz essa questão de ser um copywriter, de ter lançamentos digitais, esses diversos produtos que Vini trabalha, já mostra como que a gente pode passear aí dentro desse universo para empreender, né? Para poder, enfim, tirar mais vantagem financeira no universo da comunicação, porque isso também sempre foi uma dificuldade desse nosso sistema de formação. Como você falou, uma deficiência de grade mesmo. De grade, exato. A gente escolheu esse caminho, acho, porque a gente gosta, porque está no sangue, mas realmente essa descoberta e toda essa atividade que a gente vem construindo na área de copy, na área de criação, enfim, em todo o universo do digital, isso é um trabalho diário, de atualização diária, contínua, que a gente precisa fazer para poder ter essa velocidade e ter essa atenção nas coisas que estão acontecendo. Então, a primeira coisa que eu já levanto aqui é em relação ao que a gente está conversando. E sobre produtos digitais, né? Como é que você enxerga essa mudança? Porque a gente estava falando dos lançamentos de Érico, dos filhos de Érico, e agora existem várias ramificações no universo digital, né? Você mesmo já é um fruto de algo muito específico dentro desse universo. Como é que você enxerga nesse contexto as atividades que nós profissionais da comunicação podemos exercer dentro do universo de lançamentos digitais, enfim, de gerenciamento de redes, né, no mundo digital em geral? Como você falou, tem um profissional que ele aprendeu fazendo, na prática, na técnica. Eu lembro que quando a gente começou, já editava ali no Sony Vegas, né? Era aquela coisa. Então sempre teve atrelada. O bicho tá trazendo aquela lembrança lá do final. Cheiro de naftalina. Você ficava ali no quartinho Sony Vegas, editando, fazendo corte. Então você tem
a pessoa que fez esse caminho, né, operacional técnico por gostar da área e se aperfeiçoar, e tem essa pessoa que passou por uma jornada de formação acadêmica, né, eu, a Érica, você, que querendo ou não, a gente estava tentando agora encontrar o nosso lugar no mundo pós-formação para absorver o conhecimento que a gente acumulou, mas aprender a se vender, se posicionar, se colocar como profissional, criar nossas oportunidades, né, empreender ou intraempreender, né, empreender trabalhando em agências, enfim. E hoje a gente tem esse profissional da comunicação digital com essa velocidade de formação e de transformação que tem no lançamento um desses caminhos possíveis para você se especializar. Então, hoje tem uma absorção enorme. Audiovisual, então, é o momento. É o momento. Audiovisual, designer em si, copywriting, gestão de comunidade, social media, né? Até a parte também de vendas ali, suporte comercial, né? A gente olha hoje, as pessoas sempre estiveram atreladas ao mercado tradicional, ao comércio, e hoje que você vê que tem, sei lá, uma senhora de 55 anos trabalhando home office em casa, atendendo o WhatsApp e tirando dúvida das pessoas, encaminhando fechamento de contrato ali, por conta dessa absorção que a gente teve, principalmente nesse período, enfim, pós-pandemia, muito para aceleração, mas desde todo esse movimento do digital, de lançamento, de construção de empresas de 2, 3, 4 pessoas que se uniram ali para fazer um movimento, vender infoprodutos, consultoria, serviços, produtos físicos também, enfim. Então, hoje tem muita demanda para esse profissional. Como você falou, é uma atualização contínua. Então, você sabe que qualquer profissional que quer se manter ativo, quer se manter à frente do seu tempo ali atualizado, ele precisa ter nem como falar. Antigamente a gente pensava assim, a gente vai estudar até se formar. Não existe. Não existe isso. Você estuda todo dia. Formar, vou estar empregado. Exato. Imagina. Vou trabalhar a vida inteira naquele lugar. Eu sei que com 20 anos eu me aposento, esqueça isso. E é uma discussão legal até, que eu já tenho acompanhado na internet, Twitter, que é o lugar das discussões, né? A rede do caos. Basicamente, o pessoal lá discute muito essa ideia de, mas pô, agora eu tenho até que aprender a me vender. Eu tenho que, além de estudar tudo, eu tenho que agora ter um Instagram bem produzido, conteúdo, tenho que gerar relacionamento com... Sim, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. E é legal a gente falar também da questão das gerações, como é que elas estão funcionando. Quem é que tá vindo aí no mercado, essa geração, né? Que tá vindo aí agora. E assim, depois a geração Z, que tá dando o que falar. E assim, depois da pandemia... Esses meninos estão vindo com tudo. Estão vindo com tudo. E assim, a gente estava no evento, né? Tem 2 semanas lá em São Paulo, um dos maiores eventos do Brasil para donos de agência, né? Acho que para donos de agência é o maior evento. Um PXP, um evento da Partners Adventures, que é um programa de agências, né? Que a gente participa desde o ano passado. E a primeira palestra foi com eu não vou falar um menino, porque tipo, cara, uma sumidade chamada Henrique Marinho. Porra, o cara do Perpétuo High Ticket. Exato. Então, assim, quando ele foi anunciado, né, por Thiago Fonseca, né, que hoje coordena, né, todo o programa do Partners Adventures, ele, logo na apresentação, ele falou: toda vez que eu converso com esse moleque, minha cabeça explode. Ele tem 20 anos. Quando falou assim, todo mundo se olhou. Acelerado. Cara, quando esse menino chegou no palco, só foi a galera dizendo assim, o moleque é bom. O cara é bom. O cara é bom. Essa eu acho que foi a palavra mais usada. O moleque é bom. O moleque é bom. Então, assim, essa geração tá vindo aí de uma outra forma que a nossa geração, né? Não vou revelar a idade, eu sou mais velha que vocês. Que a gente já passou dos 30. Ela quis dizer que ela ancorou, usando técnica de copa, ela ancorou a idade dela na nossa. Exato. Então, sensacional. Então, assim, a gente precisa entender que o mundo mudou. E muitas vezes, as pessoas da nossa geração, a gente tá batendo cabeça. E esse pessoal que tá chegando novo agora é quem tá ditando. Por quê? A gente tá ali como empreendedor, a gente tá com agência, a gente tá em grandes projetos, falta braço. E a gente precisa contratar. E essa galera tá vindo. E o pensamento é diferente. Eles já estão vindo com a outra cabeça, estão vindo com a outra formação, estão vindo com a outra forma de trabalhar. Não querem trabalhar presencial. Muitos deles querem trabalhar no home office. Criando suas próprias inteligências artificiais. Não, depois eu vou falar sobre esse assunto, que eu tenho uma pergunta assim, muito específica sobre esse assunto para você. E o mundo tá mudando. O mundo já mudou.
E a gente precisa entender isso, entender de copy, entender de lançamento, entender de redes sociais. Você foi perfeito nessa colocação, falando quando a pessoa fala assim, e eu ainda preciso aprender a me vender? Sim, você precisa aprender a se vender. A faculdade devia ter feito isso, mas então, assim, tem, obviamente... as pessoas não chegam e pedem mais o seu cartão de visita. Ah, me dá o seu cartão. Não. O seu QR Code. Nem isso. Qual é o seu Instagram? Peraí que eu vou te seguir agora. E quando a pessoa fala assim, me dê seu Instagram, peraí que eu vou te seguir agora, você sabe que você se tornou... Não, ai, esquece. Então, assim, perdi. uma foto bonita, uma foto profissional. Se você tá afim de postar outras coisas, só família, não quer... Faça um Instagram profissional. É uma decisão que você tem que ter. Se você vai ter um Instagram pessoal, se você vai ter um Instagram profissional. Os dois, no final se você vai abandona juntar, o pessoal. Mas... Se você vai juntar as duas coisas. O meu, né, acabou fazendo... Exato, fazendo isso. mas as pessoas... Pessoal, virou meu pessoal e profissional, e de vez em quando, pessoal é uma vez a cada semestre. Tem que se posicionar hoje. É diferente. Então. Ou você se posiciona, ou você vai. O próprio mercado vai te fica posicionar. pra trás. O mercado vai te posicionar. Pra trás. Pra trás. Né? Aproveitando, então, você falou o nome que eu estava esperando. Inteligência artificial. A gente precisa conversar sobre isso, né? Inteligência artificial veio muito forte aí com o ChatGPT, versão gratuita, versão paga. Eu já falei algumas vezes aqui no podcast, né? Eu sou estudiosa, sou uma pessoa que aplica inteligência artificial, uso inteligência artificial. Vi um cara na internet, agora me falha o nome, que ele falou assim, se alguém que trabalha com marketing digital hoje passa 30 minutos sem abrir o ChatGPT, tem uma coisa errada. Porque ele está fazendo algo que ele poderia... uma bola para eu cortar e falar, pô, vou sair da área, porque eu acho que tem uns 4 ou 5 meses que eu não abro. Cara, você não tá abrindo o ChatGPT. Vou chegar lá. Olha, eu te digo que o que você tá fazendo em 8 horas, você poderia estar falando, poderia estar fazendo em 30 minutos. E aí? Quer economizar 7 horas e meia do seu dia? Exatamente, mas não é essa a lógica. Né? Eu também peguei, inclusive eu tenho um treinamento de copy para ChatGPT, ou seja, como utilizar a inteligência artificial para gerar um repertório específico. Mas ela não... E talvez eu até achei que você ia perguntar, a inteligência artificial vai substituir o copywriter? Aquela pergunta clássica. Né? Cara, não, só se for... Exato, só se for aquele redator mais rasteiro, a pessoa sem nenhum repertório técnico e criativo e emocional, que sabe falar com a linguagem humana para humanos, né? Mesmo que você fale assim, não vai chegar nessa situação, vai, mas quem tem um conhecimento que vai muito além do operacional, mas também é estratégico, dificilmente ele vai ser substituído, ele precisa dominar. Estudo, tenho acesso do Plus, já fiz muitos testes lá dentro para metodologias, por exemplo, como desenvolver um roteiro de webinário, através de alguns prompts específicos lá. Então você domina. Agora, ao ponto de você ficar refém da inteligência artificial para falar dessa forma categórica aqui, se você não... Tem meses que eu não abro de verdade. Porque o processo ele fica tão fluido quando você se torna ali um profissional um pouco mais sênior, que você tem sua metodologia de escrita ou metodologia de criação de conteúdo, por exemplo. Se a gente for falar com criadores de conteúdo, social media, gerenciadores de mídia, gestores de tráfego, enfim. Você tem ali o seu repertório técnico, você cria metodologias e melhora ela e você usa aquilo ali como uma consulta específica e não como muleta. Infelizmente, eu estou vendo também esse movimento. Quando a gente fala assim, a geração tem que saber dosar isso. Até que ponto tem essa velocidade, tem esse timing, consegue se adaptar rápido às mudanças, faz acontecer, né? Já nasceu com o celular na mão, como a galera fala. Hoje em dia as pessoas não sabem, não tem mais computador em casa. Né? Hoje tudo é feito no celular. Então, até essa coisa de ficar refém de inteligência artificial, de achar que eu preciso ter ela como um braço da minha agência, do meu marketing, você precisa entender, você precisa saber gerar imagem com inteligência artificial nos softwares, você precisa fazer, de repente, uma legenda, você precisa aprender ali os novos artifícios de CapCut, de edição rápida no celular. Agora, você colocar todo o seu trabalho nas mãos de uma inteligência artificial, você tá literalmente falando que, não me contrate, pode fazer ali, é só fazer sua conta, coloca seu Gmail e trabalha sozinho. Posso discordar? Fica à vontade. Ela vai por um caminho desse universo da produção de conteúdo e eu indo para o universo da criação, por exemplo, inteligência artificial, eu nunca abri. Olha lá, você tá se você não passou muito. A outra. Gente, vocês estão em que mundo? Nenhum. Eu nunca abri. Eu uso, por exemplo, qual a usabilidade da inteligência artificial no meu universo hoje?
O ChatGPT eu uso para transcrição de áudio, que nem eu acho que eu sou a vovozinha do rolê, sabe? Real, a galera manda áudio, coloco ali, ou para poder iniciar algumas coisas, algumas ideias. Então, poxa, preciso de 20 sugestões de nomes sobre isso. E aí Faço muito também. vai me dar 20 sugestões. A partir daquelas 20 sugestões, eu vou ter um insight, vou ter uma ideia, mas ela nunca me traz o resultado que tipo assim, eu levo pro final, sabe? No final das contas, é uma ferramenta. Que você tem que estar por trás manipulando aquilo ali para ela dar o resultado que você tem que ter. Exatamente. Então, o que acontece? Eu uso mais como um apoio de velocidade, sabe? De produção, do que como algo que eu preciso ficar refém, que eu preciso, né, me ancorar nisso para poder desenvolver as atividades. Nunca abri o ChatGPT. Eu só uso no WhatsApp, nunca baixei o programa para poder ver, criar prompt, não sei o que, já vi essa daqui fazendo, já assisti o negócio, mas não é a minha onda, sabe? Tanto, e para a parte de criação, eu uso todas as ferramentas de IA que são ligadas aos programas da Adobe, que eles já integram, e aí vem a questão de utilizar o que eu já faço há 20 anos quase, que desde quando chegou o computador lá em casa, eu mexo no Photoshop, né? Então, eu utilizo das ferramentas que eles dispõem dentro das plataformas para poder acelerar um processo ou outro de criação. Por exemplo, quero criar um fundo. Eu coloco um fundo, por exemplo, para o Chá da Alice, um universo que é de fantasia, e o universo de fantasia, a inteligência artificial brinca com isso. Aqueles que eles expandem assim agora no Photoshop, tá incrível. Expande a mente, então eu dou o comando para poder criar o universo. Por exemplo, eu quero um cenário do País das Maravilhas, no Rio de Janeiro, que tenham grandes cogumelos, né, na paisagem da praia de Copacabana. Pronto, ele vai me dar uma opção e a partir daquilo dali eu vou manipular para poder executar o trabalho. Então, isso é um exemplo de como eu utilizo a inteligência artificial. A ficar 30 minutos abrindo a inteligência artificial no meu universo. Eu quero ouvir a tréplica. Olha, vamos lá. O que é que eu acredito da minha experiência, porque assim, eu aprendi a mexer com inteligência artificial numa época que ninguém estava dando curso de inteligência artificial. E aí eu acredito que eu desenvolvi a minha própria metodologia de mexer com isso, né? Depois eu fui fazer alguns cursos, fiz algumas coisas que tem aí no mercado. No começo eu olhava e falava, pô, esse negócio nunca vai fazer perto do que eu faço. Pelo amor de Deus. Vai flopar rapidinho. Isso aqui não dura um mês. Não dura um mês. Só que aí eu comecei a ver que o assunto não morria. As pessoas falavam, até que eu comecei a assistir, né, aquelas séries para fazer lançamento e tal, semana de lançamento de cursos, né, e eu parei e pensei assim, pô, se estão conseguindo usar e eu não estou conseguindo usar, eu acho que eu que não estou sabendo usar. E aí eu comecei a fazer teste nisso. Então, eu vou dizer qual é a forma que eu uso. Eu tenho muita experiência como redatora, como copywriter e tal. Exato, você tem eu tenho uma bagagem. Um arcabouço, tem um repertório que você coloca ela para trabalhar para você em cima disso. Então, assim, vamos dizer que antes um redator de redes sociais, seja copy, seja copywriter, seja redator mesmo, para fazer legenda e tal, ele tem uma produção, vamos dizer, de 12 materiais diários. Eu consigo, com o ChatGPT, fazer 12 materiais em menos de 1 hora. No momento que eu vi isso acontecer, e outra coisa, eu não canso minha cabeça, eu não explodo minha cabeça. Então, o que é que eu aprendi a fazer através do ChatGPT? Com a experiência que eu tenho, acho que o ChatGPT não é na mão de qualquer pessoa que ele vai funcionar, e vai funcionar nesse nível. E nesse nível de... Na sua não funciona. Exato, e nesse nível de você... Porque, né, é um treino generativo. Você pré-treina aquela inteligência para gerar algo dentro do que você está estabelecendo. Tem gente que coloca só um prompt. Não. Mesa de podcast saindo ramos de folha. Então, escreva uma ideia de uma pergunta para eu fazer para a Letícia. Não, isso não funciona. Mas o que é que eu consigo fazer? Como eu tenho tarefas que elas são muito similares e elas são replicáveis, eu treino o chat e eu faço um prompt para ele escrever da mesma forma que eu escrevo. Só que o problema é que essa máquina trabalha 24 horas por mim.
E eu canso. Eu preciso dormir, eu preciso parar pra comer, preciso parar pra tomar Eu banho. não gasta um Monster, um Red Bull, nada. Não, eu adoro Monster, adoro Red Bull. Só que eu não gasto o Monster e o Red Bull para poder aguentar escrever mais 3, 4, 5 textos. Então, assim, essa fala de 30 minutos sem abrir, ok, pode ir um pouquinho mais. Mas eu digo, hoje se eu fizer 100 legendas, talvez 2 eu faça sem o ChatGPT. Não é porque eu uso como muleta, mas o que o chat me dá tem uma qualidade Velocidade. tão absurda. Pra você virar a mente para o que realmente faz Mas sentido. não é só o que o chat me dá, é o que eu consigo gerar com o chat. Eu acho importante a gente falar isso. Tem isso que Eu ia falar. treinei Além ele. de você fazer o pré-treino, você faz o pós. Exato, A pós-produção eu faço o pós. daquele texto Eu faço é o sua. pós. Então pronto, aí é exatamente o estilo de uso que inclusive que eu influencio os alunos a terem. Aquilo ali você tem a sua metodologia, você tem o seu estilo de escrita e você pede algo. É como você realmente tem um júnior, alguém que você está treinando, um trainee dentro da sua agência. Você dá toda a base para ele do que você faz, como você trabalha, qual é o ideal ali dentro do manual de marca, ele traz aquilo e você faz a revisão daquilo fina, o ajuste fino. Não, vamos ajustar isso aqui, eu acho que essa palavra... Então, esse é o processo ideal, consulta. Pelo menos é como eu vejo, até mesmo como um operacional, como um ferramental dentro do arcabouço de ferramentas que um copyright precisa ter, os domínios que ele tem que ter, dessa lógica de inteligência artificial. Tem gente fazendo o contrário, tem que falar, não. Por isso que eu peguei categórico demais essa afirmação, de ser o principal. Não, você precisa de sem isso, não. Não, ao contrário. Isso é só mais uma ferramenta. Assim como você precisa aprender storytelling, produção de conteúdo, script para audiovisual, roteiro para viralizar reels, várias ferramentas que você precisa ter. Pronto, você precisa também utilizar o ChatGPT. Não vai te substituir. O ChatGPT, ele não vai substituir os profissionais. Agora, os profissionais que usam o ChatGPT, eles vão estar ano-luz à frente dos profissionais que não usam. Isso assim, é fato. Por quê? O nível de base de conhecimento que o ChatGPT tem, para as pessoas poderem entender mais claramente, você vai fazer uma pesquisa no Google, você coloca lá uma palavra-chave, um termo que você quer, e ele vai gerar ali uma base para você de vários sites, um ranqueamento para você olhar qual era o método antigamente, né? A gente abria pelo menos 5, 7, olhava para poder montar um texto a partir daquele quebra-cabeça todo que se dava. O ChatGPT, ele traz tudo isso em um formato de texto. Se você fala, eu quero um roteiro, fala, eu quero uma copy, um texto para venda, você fala, eu quero uma legenda para rede social, você chega a ser tão preciso que você pode falar assim, eu quero uma legenda para o Instagram, eu quero uma legenda para o LinkedIn, eu quero um texto para o Twitter, né? X. Eu quero um texto para um blog, com aquele mesmo assunto. Então, você tem que ser bom o suficiente para poder pegar esse material e você organizar, você revisar esse material. Mas o nível de precisão que ele gera, até mesmo no gratuito, assim, é sensacional. Não existe nada. Não existe ser humano, porque o ser humano, ele é criativo. Mas a base de dados que a inteligência artificial tem... esse foi no ponto. Ele não bate. Aí a gente chegou no consenso. A lógica de você utilizar como ferramenta de consulta é exatamente essa. Por exemplo, ela não faz a conexão de repertório como eu faço. Eu não posso, por exemplo, a partir, sei lá, a gente vai fazer uma peça de cópia aqui no ao vivo e eu quero referenciar a Vichy como uma peça institucional falando, eu quero referenciar com a história que eu sei de Letícia de 2006. Um repertório que eu tenho não só pela base de dados, mas porque eu sei conectar aquela lógica emocional, eu sei como aquilo fez sentido para ela e como ela traz isso na marca dela hoje. Então, tem um estudo humano, um refinamento que você consegue dar nas palavras, na estrutura do texto, para blog, para tal, que hoje, nesse momento, um bom profissional, um bom copywriter, um bom redator, um bom social media, um bom editor de vídeo, porque ele também pega ali, um filme que eu assisti, Planeta dos Macacos, versão 65, com Duna 2, que acabou de sair, tem um corte assim, tem um plano assim, eu consigo levar isso para minha produção. E o ChatGPT até chegar aí vai demorar um pouquinho, eu acho que não sei, só se tiver, enfim, eu quero estar nesse momento. Eu quero estar vivo. Eu acho que serão bem complicadas de fazer, a não ser que a gente treine, né? Mas essa é a lógica, por isso que eu não falo, não sei onde vai chegar. Vai, eu só quero estar vivo para ver. Exatamente. E assim, a inteligência artificial realmente é a onda do momento, porque tanto a inteligência artificial como as tecnologias em si, né? Elas vão tomar conta do universo profissional por inteiro, né? Ontem, me veio aqui a cabeça, um drone, que foi até do podcast que a gente gravou,
que ele é todo comandado remotamente, faz tudo remotamente, enfim. O da Caixa, né? O da Caixa, que é o novo lançamento dos caras lá da do DGI, Japão, né? isso, DJI. Eles comandam tudo isso. Ele faz um monitoramento de segurança de indústrias, tipo, de casa, sabe? Você lá sentado e você fazendo algo que vai mudar completamente Então, agora a estrutura tem de segurança. piloto de drone em home office. Exato. Você já tá lá. O qual que é foda, né? A gente falou isso aqui umas 4 vezes. Tem uns 4 dias que a gente tá conversando sobre esse negócio. E a gente não resumiu em uma frase. Não, mas é bizarro mesmo. Porra. O cara tem que ter a visão, não. Mas então, ele tem ele deve ter sei lá, né? Pra monitorar isso tudo sem estar no lugar. Você tá vendo aquela questão de tempo, de clima, de vento. E aí vem essa questão do repertório. Por isso que me veio isso na cabeça. Porque, assim, toda experiência que o cara tem para poder fazer aquilo dali funcionar, enfim, não é qualquer piloto que vai chegar nesse nível para poder fazer o que essa tecnologia faz. Mas ela vai ser treinada em algum momento por esse cara. Exatamente. Que eu trago a lógica da tecnologia, talvez até para as pessoas entenderem um pouco dessa questão da inteligência artificial mesmo, assim. Eu tenho dificuldades com inteligência artificial porque eu tenho real preguiça de ficar treinando ela. Eu prefiro ir lá e fazer, porque a meia hora... Eu gasto que eu faço a meia horinha que eu tô lá treinando. Eu sei que depois, enfim, o desenvolvimento e tal. Mas são questões de prioridades. E uma sócia. Não, e é bom isso que eu ia falar. O bom de vocês estarem em dupla, porque tem a pessoa que tá antenada naquilo, porque em algum momento ela vai ganhar o tempo que você quer ter. Exatamente. Graças a Deus por isso. Obrigada. Mas, assim, eu queria saber também como é que foi que surgiu a Navio, né, a sua agência, como é que você formata isso, apresenta isso, me fala um pouco dessa agência aí que está dominando o mercado de copyrights. Show. A Navio, na verdade, como eu falei, né, dei aquele avanço na história de 2018, mas justamente em 2020 eu iniciei no mercado de lançamento, aí mais como freelancer de copywriting, entrei em uma das maiores produtoras hoje do país, que é a produtora Power, né? Inclusive, estava falando do Henrique, né, que tem 20 anos, o meu antigo sócio Mac, ele é também um gigante aí do mercado digital. Eu não sei se ele saiu dos 21 a 22 anos, mas ele estava até esses dias nisso aí. Mas é um moleque com a cabeça 40, 50 anos na frente, criou um dos maiores infoprodutores do país. Então lá eu desenvolvi muito dessa visão da parte de lançamentos, de perpétuos, né, de funis de vendas, né, sendo mais didático para o pessoal. Mas basicamente de 2020, finalzinho de 2020 até o final de 2022, cerca de 2 anos, eu trabalhei lá, virei head de copyright, então tinha um time que chegou a ter mais de 15 pessoas, entre redatores, copywriters, transcritores, ghostwriters também, que é uma linha, né, de profissão de escrita também, que é basicamente você escrever por outras pessoas, né, você produzir textos ali que outras pessoas vão assinar, mas através da sua técnica. Então, era um time bem grande, isso me deu um know-how suficiente para, um pouquinho depois disso, início de 2023 agora, eu fundar minha própria agência. Então, fui sócio, inclusive lancei alguns produtos junto com a Power. Depois disso, eu criei minha própria agência, já tinha alguns clientes ali que eu trabalhava à parte, dentro desse universo de negócios digitais. Então, hoje a Navio, a gente estava até conversando do nome, né? Navio, de Nadine, minha esposa linda, que provavelmente está me assistindo agora, Vini Oliveira. Então, sempre tem essa curiosidade. Vixe é o quê? É um algoritmo romano? Vixe. Não, é a expressão baiana. Exato. Que a gente fala no sangue. o tempo inteiro, tá no sangue, é da Bahia mesmo. Então, basicamente, a Navio, né, surgiu dentro desse contexto, de eu precisar dar vazão ao conhecimento não só técnico operacional, mas o que eu tinha desenvolvido na parte de gestão de time, gestão também estratégica de negócios digitais. Então hoje a Navio, ela opera dentro do mercado de negócios digitais, hoje também como um braço principal de consultoria e mentoria para prestadores de serviços, para profissionais, né, que a gente chama dentro do mercado de especialistas, ou seja, qualquer pessoa que tem um conhecimento específico, e eu faço esse direcionamento, além de também todo o trabalho operacional, escrita de páginas, copy, produção de conteúdo também, mas dentro de uma lógica estabelecida de funil, que a gente tem um método próprio, onde a gente desenvolve esse crescimento, essa atração rápida para quem quer chegar no digital. Então, hoje eu costumo dizer que
tem 2 níveis principais ali de profissão ou de atividade que você pode exercer no digital. Você tem o bastidor, que somos nós, estamos aqui inclusive dando voz ao bastidor, que é a pessoa que fica aqui atrás da câmera, tem o editor, tem o copywriter, tem a gestão, tem a agência e tem a pessoa que está à frente, né, que é o especialista, o expert. Né? Então, normalmente, para você que está começando do zero, a melhor forma de você iniciar, e é justamente para esse perfil que eu dou um suporte, criar um posicionamento é prestando serviço, porque como a gente falou, tem muita demanda mesmo de e-commerce, né, lojas online, principalmente depois da pandemia, né, de especialistas, pessoas que estão se posicionando, empresas que estão agora vendo a importância de tracionar a sua audiência, criar audiência até mesmo, não só para venda, mas para se posicionar, para o branding. Então tem muita demanda e tem esse perfil que, eu já tenho conhecimento, né, do offline, eu sou um corretor, eu sou um advogado, eu sou um médico, enfim, eu tenho minha profissão estabelecida, eu tenho uma carteira de clientes, eu sou estabelecido em relação ao conhecimento que eu tenho, mas eu quero expandir a minha marca, eu quero que outras pessoas me conheçam, eu quero também escalar financeiramente meu faturamento, então eu quero criar um posicionamento. A gente tem dentro desse universo, e a Navio trabalha dessa forma, posicionando essa pessoa através desse mesmo método, que ele passa basicamente por posicionamento, oferta, que é você criar um produto, seja um serviço ou um produto mesmo, um infoproduto ou um produto de consultoria, mais voltado ali a direcionamento de pessoas. E o marketing e vendas. Marketing é basicamente você criar ali um posicionamento através de conteúdo, ter uma linha editorial bem estabelecida para chamar a atenção desses perfis que realmente fazem sentido. Hoje o jogo já não é mais do volume, é da qualidade das pessoas com as quais você fala. Então tem voltado muito a esse nível de construção de copywriting. Falar com as pessoas certas, da forma certa, para acelerar ali a construção de um negócio digital. Então, basicamente a gente tem mais para fazer aí 1 ano e meio de agência trabalhando nessa linha e graças a Deus tem dado super certo. Já tinha também esse conhecimento, né? Além de prestar o serviço, ensinar, então já tinha acumulado ali um número legal de pessoas, de alunos, então eu consigo estar nos 2 lados ali, né? De certa forma, no bastidor, treinando, aplicando, testando, porque marketing a gente sabe que é muito teste, a velocidade, e levando esse conhecimento também para outras pessoas que querem seguir esse caminho, querem se posicionar no digital, querem trabalhar de casa, ter essa liberdade de um home office, de uma amiga querida te ligar, não, vamos fazer um podcast, vamos fazer um projeto, você tá lá, tirar a meia, botar uma calça e sair de casa, sabendo que, não, o celular tá aqui, mas tranquilamente consigo dar conta, sem essa pressão do dia a dia que alguns mercados mais tradicionais trazem, e essa é a oportunidade que existe para quem tem esse conhecimento. Como prestador de serviço mesmo. Gosto de escrever, gosto de editar, sou bom desenhista, desenhava Dragon Ball Z no caderno, entregando aqui. Então, sou do Photoshop, tem uma demanda aí para você fazer página, thumbnail, capa, arte de site, muita gente pagando bem, mas ela não te conhece, porque nesse momento você não está falando sobre isso, você não está dando voz a esse seu conhecimento. E existe muita possibilidade, tanto para quem, como eu falei, quer colocar o seu negócio à frente, como quem quer prestar serviço. Eu fico super feliz de ver alguém que está perto da gente, falando sobre isso, trabalhando sobre isso, em um nível desse também, sabe? Porque é muito difícil a gente bater. A gente estava também falando em conversa de bastidor de que a gente não sabe exatamente o movimento das agências daqui, né? Essas agências, elas não se conversam, a gente troca muito mais com a galera de fora do que com a galera que está aqui, mas é muito importante a galera de Salvador, né? Também se ligar que empresas de alto nível, que trabalham com alto nível no universo digital, estão presentes aqui na cidade. Não estão fora, não estão em São Paulo. A gente já ouviu falar isso diversas vezes, né? Da gente chegar num lugar e falar, nós trabalhamos, né, com marketing, com audiovisual, fazemos esse tipo de produção de conteúdo. Tá, mas porque a agência que cuidava das minhas coisas era do Rio e a gente contratou, e aí era o maior caos para poder vir para cá, porque ou eles não podiam vir, ou a gente tinha que contratar uma empresa de audiovisual que era caríssima para poder fazer esse trabalho que estava fazendo, e eles não sabiam direito o que fazer. Exatamente. Então, assim, é importante falar que a gente está aqui para isso, né? Que a gente discute o digital em um nível super atualizado, né? Do que está acontecendo agora, e não o que aconteceu sei lá, 2 anos 2021 atrás. já é passado, a gente já está olhando para a inteligência artificial 2027. Exatamente. Então, assim,
na verdade, eu acho que nós três, assim, a gente tem a impressão de estar sempre atrasado nas coisas, né? Tipo, poxa, para onde é que tá indo? Não preciso. Surgiu um negócio, tem que ler, tem que estudar, tem que saber para onde é que tá indo. A inteligência artificial deixa na mulher, que quer saber. Já jogou toalha. Abriu mão, jogou não, vai com ele. Mas audiovisual, você sabe o que? Você sabe o que eu te conto as coisas, né? Mas aí, especialização também conta muito. Quando você falou isso, eu lembrei dessa situação de, pô, a gente tava até brincando, não, eu tenho que ir para uma agência lá da Faria Lima. Irmão, tem gente aqui em Salvador, perto de vocês, aqui, né? Você é empresário de Salvador e região metropolitana, Lauro de Freitas Simões Filho. Tem gente de Salvador produzindo conteúdo muito à frente do tempo que você não precisa pagar o olho da cara ou às vezes se endividar para tentar tracionar seu negócio, porque a pessoa tá lá no escritório da Faria Lima, na Alphaville. Tem gente aqui de Paripe, Cajazeiras, Lauro de Freitas, Rio Vermelho, que estuda isso, está nesse mercado, está comprando o tempo que você não consegue agora empregar, porque você está ganhando dinheiro, está se especializando na sua área, mas está à frente do seu tempo para poder entregar um serviço de qualidade, como você falou. Pô, Letícia, quem é hoje que tem um domínio aqui na região em relação ao maquinário de audiovisual e possibilidades que você tem através de ferramentas, com drone, com captação, desde sempre. A gente acompanha a Letícia no Instagram e fala, caraca, tipo assim, sacou? Eu recebi uma ligação hoje, e aí, como eu peguei o drone ontem, eu tô super empolgada, né? O drone novo, atualizei os equipamentos, tô aí tirando onda. E aí, na ligação, esse meu amigo falou assim, rapaz, você investe pesado mesmo, né? Você já sabe até quem falou isso, eu acho, pelo tom. Você investe pesado mesmo, né? Eu falei, eu vou parar pra quê? Né? Porque assim, hoje a gente acompanha o mercado, entrega... faz boas entregas, né? Porque eu acho que a questão da qualidade do que a gente faz, do conteúdo que a gente faz, da narrativa que a gente cria para os negócios que a gente tem compromisso, que a gente cria a parceria, eu acho que isso é o mais importante e é o que faz impulsionar a gente a crescer também. Então, acho que todo esse investimento que a gente faz em conhecimento, que a gente faz em ferramenta, que a gente faz em tecnologia, é justamente para fazer com que a gente não pare nunca, né? De gerar negócios para as nossas agências, né? E, enfim, para quem está com a gente também. E também, assim, para poder mostrar para a galera que a gente está aqui para isso, sabe? Eu fico muito revoltada. Para mim, isso é um ponto, porque a galera gosta de procurar lá fora o que aqui dentro, sabe? Tem muito potencial e tá do lado ali, sabe? De entendimento de público, de entendimento de local, de entendimento... Pô, ainda tem isso. O fato de você ser... Não, porque você tem que investir no... Eu não gosto muito desse discurso, investir nos negócios locais. Não, é porque aqui tem gente boa e que sabe a linguagem do seu público. Sabe como falar com a pessoa que você fala, do jeito que você fala. Vai conseguir interpretar muito mais seu posicionamento, sua comunicação, do que essa coisa meio engessada que às vezes vem de fora e só precisa entregar, porque pagou, fechou o contrato, vamos entregar. Então aqui, pô, e sem contar, depois de tudo que você elencou ali, porque a gente gosta mesmo dessa porra. A gente gosta de fazer isso. Resumidamente, a gente gosta, pô, a gente investe, a gente gosta de estudar, porque é isso que a gente sabe fazer. A gente não gosta de ficar se aventurando em outra área, porque desde sempre a gente gostou de fazer isso. A gente gosta de comunicar e dar espaço à comunicação de outras empresas, dar voz a empresas, a pessoas, enfim. Eu ia fazer uma pergunta para você, já chegando, se caminhando para esse final, mas agora vai ser para os três. Para você mesmo também. É o que a gente vai falar, porque assim, eu acho que tem muita gente perdida mesmo, assim, sabe? Sem saber o que fazer. E eu tô falando isso... Todo mundo passou essa fase. Você passou essa fase? Eu tive. Eu super, Ave Maria. E outra coisa, a gente passa por essa fase todo dia. Todo dia. Será que eu tô na área certa? Na área eu tenho certeza que sim. Mas eu recebo ligações de professores, sabe? O que está mais atualizado aí? O que está sendo conversado? Porque sabe que a gente está vivendo, está respirando isso. Exato. Então, é um recado mesmo que é para a gente dar para as pessoas que estão assistindo a gente, que estão escutando a gente, de como que essas pessoas também podem se envolver nesse universo, né? Primeira coisa que eu falo, pesquise, né? Estude, vá procurar quem é que está fazendo, tanto onde você mora quanto fora, e quem são as referências dessas pessoas também. E essa é boa, né? Procurar só quem tá fazendo e não quem tá falando. Porque tem muita gente falando, tá fazendo. Se você for procurar o bastidor daqui, todo mundo é fazedor, é empreendedor, operário do digital.
Porque tem muita gente que é o guru de palco, o empreendedor de palco, que fala, não, é assim que acontece, mas tem uma equipe enorme para dar sustentáculo a isso. Então, realmente, se ter referências positivas de pessoas que fazem e se atualizam nesse mercado. Porque faz sentido, às vezes, pô, a bolha acadêmica, a bolha tradicional, ela acaba não te atrasando, mas te travando de saber o que está sendo feito lá na ponta. Quais são os programas, quais são as narrativas, quais são as estruturas, como é feito o copywriting hoje. Existe essa discussão até da redação publicitária lá, da Madison Avenue dos anos 50, né? Essa coisa da redação do W Brasil, das grandes agências do país, como é que está se comunicando hoje com a internet? É a mesma coisa? É o copywriting? Copywriting é copywriting desde sempre. Desde a época do Mad Men lá, que a galera ama assistir, até o que é feito hoje. Só que para públicos diferentes, em formatos diferentes. Então, essa atualização, ela é contínua. Começa estudando mesmo. Para mim, acho que eu sempre fui muito do estudo, né? O Leti brinca comigo, o Leti é a pessoa que é autodidata, você conhece? E eu sou a pessoa que, pra eu aprender alguma coisa, e ela já sabe, né? O bom é que ela respeita esse meu tempo. Então, assim, quando ela vê que eu tô travada em vários momentos, né, profissionais, e é importante falar isso, que nós também temos travas, né, como você começou falando, de períodos em períodos. A gente também chega em platôs, né? De períodos em períodos. E aí uma tenta dar uma destravar, né? Como é o seu curso. Uma tenta destravar a outra. O meu caminho muito de destravar, acho que algumas pessoas podem se identificar, é realmente procurar saber quem é que faz, quem está fazendo, como está fazendo, como aprendeu, né? Eu procuro as pessoas, quem é a referência disso? Quem é que ensina isso? Eu vou atrás dessa pessoa. Depois, como é que eu posso praticar de fato isso? E aí você praticar, né? Depois é importante também saber, você se perguntar aonde eu quero chegar com esse conhecimento. Então, eu sou um profissional da comunicação, que eu quero continuar atuando nos meios tradicionais, mas eu quero estar antenado com as coisas que estão acontecendo, ou eu quero ter uma carreira em paralelo ao que eu estou fazendo e também entrar nesse mundo do marketing digital. Eu quero jogar tudo para cima e quero seguir no marketing digital. Lembrei agora do Uber que a gente pegou na volta do evento em São Paulo. A gente saiu de lá fervilhando, assim, de conhecimento e tudo. E a gente começou a conversar. A gente falou que ia falar sobre ele. A gente começou a falar do Uber. Mano, o nome dele, manda um abraço pra ele. Ele vai assistir. Uber de São Paulo. Como se não tivesse alguns milhares lá. Uber de São Paulo. Se você vê a gente, eu lembro muito do seu perfil, assim, eu lembro muito. Se você, qualquer coisa você coloca lá. Eu sou o Uber de São Paulo, que a gente vai comentar. E a gente fala de você no outro podcast também. Exato. Comenta, ó, eu sou Uber de São Paulo, estou ouvindo vocês, que aí a gente vai fazer. Pronto, vamos fazer. Que nem aquele. Eu quero você aqui, hein? Quero você aqui. E aí a gente falando foi muito engraçado, só para poder complementar. A gente saiu do evento cheio de ideias, cheio de coisas fervilhando. Então, quando a gente entrou no carro, a gente ficou conversando. Por que a gente vai fazer isso? Por que não sei o que, não sei o que. Olha que legal aquele insight. Caramba, a gente tá muito feliz por conta disso. E o Uber lá, ó, dirigindo. Doido vai dar na conversa. Doido. Aí, na hora que tava quase chegando, ele começou a dirigir mais devagar. Não dá pra terminar de falar. Posso perguntar uma coisa para vocês? Vocês trabalham com marketing digital? A gente trabalha, o evento que a gente estava, inclusive agora, um evento para donos de agência, de comunicação, de marketing digital. Porque eu comprei um curso de tráfego pago. Mas eu achei um negócio muito complicado de aprender. E o que vocês... É complicado mesmo? Como é? E aí você vê alguém que não é de comunicação, que resolveu comprar um curso de marketing digital, e a gente tem que alinhar muito as expectativas da galera que está querendo entrar no curso... No curso não, está querendo entrar no universo de marketing digital, que, assim, não é um curso somente, não é uma carreira milionária que você vai fazer. Para mim, talvez, se eu precisasse voltar, era além da lógica do 80% prática e 20% estudo, porque não adianta você não dar vazão ao que você está fazendo. Pega, sei lá, o seu vizinho que tem um ponto comercial e já tenta fazer um tráfego mesmo. Bota R$100 para perder ali mesmo, só para queimar esse dinheiro e ver como é que organiza uma BM, né, lá no Meta Ads. Faz uma copy, pega uma estrutura, faz e posta só para ver como é. Pratica. A segunda principal dica seria essa. Muito cuidado com a galera que vende uma realidade que não é. Tem gente fazendo, né? Tem gente fazendo transição de carreira sem nenhum planejamento. Tipo assim, não dá dinheiro. Pô, o que dá dinheiro? Dá dinheiro. Desde sempre que eu me conheço, me entendo por gente, o que dá dinheiro, entre aspas, dá, é trabalho. Então você vai precisar ralar. Você não vai empatar o seu salário atual em um ano, às vezes.
você vai precisar criar atração, fazer network, estudar, praticar, para poder ter confiança de cobrar mais, empatar com aquilo, com as 4 horas que você tem da noite, porque você está trabalhando no dia a dia, para depois, aí sim, você fazer essa transição segura e criar uma empresa, enfim, ou empreender ou pegar outro trabalho na área. Mas essa velocidade que as pessoas buscam, às vezes, é o pior. Que é o pior inimigo, porque você fica ansioso, você cai no papo das ciladas, né? Na época da pandemia tinha muito, né? Ganhe de 30 a 500 reais trabalhando com seu celular durante 1 hora, sabe? Olha a copy. E esse tipo de copy, infelizmente, muitas vezes o mercado de copywriting, ele ficou atrelado a essas promessas falsas. Então tem um trabalho muito grande, uma geração aí, meus alunos também, a gente está tentando desmistificar muito dessa visão de copywriting no mercado digital, promessa de ganho fácil, venda de produto de saúde que é farinha misturada, não sabe? Tem muita gente que infelizmente faz esse trabalho negativo e essa imagem. No geral como a Erika falou, busca referências positivas de gente que mais faz do que fala, que gera resultado, né? E que tem também principalmente frutos. Tem pessoas que têm ele como referência. E é importante falar também, a gente está falando muito da questão de gerações, que o mundo mudou. Faz de graça no começo. Aprende a fazer. Fica bom naquilo. Principalmente faz para você primeiro, tenta se vender. Faz para você primeiro, tenta se vender, né? Como você estava falando. Você vai vender para alguém que vai mudar o negócio da pessoa. Pronto, pega um cliente. Hoje a gente vive num mundo que está olhando o resultado. Tá vendo o que a pessoa tá falando e tá fazendo, né? Então, não adianta você fazer muito bem o que você faz se você tá escondido ali, 100% escondido. E não adianta você ter um currículo de mestrado, doutorado, pós-doutorado e simplesmente, né, você não tá antenado com as coisas que estão acontecendo. Tem algumas áreas, óbvio, que tem mais projeção, mas você tem que saber o que está acontecendo. Você ter um doutorado hoje não vai garantir que você tenha uma projeção financeira, uma projeção de carreira, porque as coisas precisam acontecer conforme elas estão acontecendo e o mundo está mudando, né? Então, assim, hoje as pessoas olham para os resultados. Então, não é mais o currículo que está ditando. As pessoas precisam entender isso, e no mundo digital não é fácil. Não é fazendo um curso, 2 cursos, pode fazer 5 cursos, pode fazer 10 cursos. Para mim, a primeira etapa. Depois, vai para a prática. Porque também tem aquele cara, Pedro Sobral, né, que é outra sumidade, tráfego pago, todo mundo acho que já ouviu falar, ou conhece. Ele fala assim, tem gente que faz curso, não aplica nada. Pô, você tem que fazer e você começa a aplicar, começa a aprender, porque é aquilo, né? Você vai para o campo de batalha. Então, quando você vai para o campo de batalha, você vai aprender, você vai ter as dores, você vai procurar ter um mentor. Você erra rápido, que essa é a lógica. E você tem que consertar rápido. Você também perde tempo e dinheiro, entre aspas, você não está perdendo tempo, você está investindo, para aprender rápido. Saiu uma merda, não ficou legal. Aí você faz de novo, já fica 1% melhor. Eu tô dando risada porque faz curso. Eu não, eu olho, vou lá, faço, erro, aí opa, peraí rapidinho, tutorial no YouTube. Não, Teste. a sua área é ótima por isso, porque eu aprendi a editar literalmente colocando em 0.5, porque os caras clicam no Premiere assim, peraí, ele clicou aonde? O que ele apertou ali? Mas basicamente isso, tem muita profissão que você não precisa nem fazer o curso. Exatamente. Então, mas o negócio foi o que você falou. É testar e fazer para poder, porque às vezes algumas coisas são intuitivas, algumas coisas você coloca o seu repertório, né? Mas o mais importante é realizar, tentar fazer resultados e aprimorar isso. Então, é o que a gente basicamente faz, nós 3, né? Então, a gente testa, a gente faz de novo, a gente aprimora as coisas, vai em busca do que é que está acontecendo, né? Para poder fazer formatações de produtos diferentes para a gente, para os nossos clientes. Então, assim, vou fechar aqui com a fala, dizendo sobre o Partners. Pode até a galera do Partners aí, se quiser recortar como um depoimento. Mas assim, o primeiro PXPE que a gente foi, a gente voltou de lá achando que a gente estava fazendo tudo errado. Completamente errado. Então a gente saiu de lá arrasada, mas com uma vontade de fazer mudanças efetivas para fazer com que nossa empresa, né, alcançasse outro nível. E a gente foi aplicando muitas coisas, testando, erramos, perdendo dinheiro, né? Ou seja, investindo, para conseguir fazer essas mudanças na vista que a gente hoje já sente essas mudanças. Aí, nesse evento que a gente acabou de voltar, foi totalmente ao contrário.
tudo que foi mostrado a gente faz. Absolutamente. Já olha assim, né? Porra, Aí que você mudança que pode tive. dar mudança, exato. Aí a gente sai com outra perspectiva, que ao invés de frear e fazer outras mudanças, a gente quer botar gasolina mesmo no que a gente está fazendo e vai fundo que o negócio vai acontecer. Então, isso é uma coisa que eu falo abertamente para qualquer pessoa, porque se a gente sabe, a gente tem segurança do que a gente está fazendo, a gente tem resultados, e esses resultados geralmente estão na nossa frente, chegam antes da gente, né? Pelo menos isso acontece muito, assim, poxa, aquele vídeo que foi para Ana Maria Braga, com Ivete e Daniela, quando eu recebi o vídeo da gravação, eu chorei. Porque não é somente, um espaço de 1 minuto de tela dentro da televisão é muito caro. Aí você vai num produto e eles dão esse espaço para poder colocar, aquilo dali bateu forte em mim. Porque eu falei, não é só a maneira, é como que foi feito. Então, são várias estruturas, né? São várias camadas para poder isso acontecer, que é questão de bagagem, de background, para poder... De muito teste, muita coisa. De muito teste, e principalmente, não foi a primeira vez que eu fiz aquele material. Mas foi a E nem é o melhor, ele só teve uma projeção que foi um pico de vários. Exatamente. Então, assim, é muito legal isso, porque o que acontece... a gente vai fazer vários testes, mas a gente está fazendo testes em coisas que realmente a gente sabe que vão dar certo, né? Então, a maneira que isso vai dar certo, aí é a construção mesmo do trabalho, do momento, daquele produto que a gente vai estar fazendo, lançando, enfim. Mas a metodologia e a nossa busca por isso, eu acho que assim, é esse o caminho, sabe? Acho que não tem muito ali o que falar, poxa, tá tudo errado, vamos rasgar isso daqui e começar de novo. Só se aparecer outro Érico, aí mudando tudo de novo, mas eu acho que essa fase ainda vai demorar um pouco. Eu gosto muito do conceito de pílula dourada, não sei se vocês já ouviram falar dentro do marketing digital. Que existem pílulas douradas quando lançam a inteligência artificial, por exemplo, é uma pílula dourada, ChatGPT, uma pílula dourada. Corre todo mundo para tentar aprender. Há 1 ano, 2 anos, teve aquela onda dos NFTs. Aí todo mundo vai para um lado, vai para o outro. Então, assim, existe a comunicação, existe o marketing digital. E o que a gente está falando aqui, daqui a 10 anos, vai estar completamente defasado. Então, nós somos profissionais de comunicação. A área é comunicação. A gente está falando aqui de marketing digital. Como o texto, ele vai desde um redator publicitário, né? Você estava falando bem ali, brincando há décadas atrás, que hoje tem o copywriter. No futuro, já tem inteligência artificial que está se aliando aí. A gente não sabe como é que as coisas vão ficar. Mas o que é importante? É importante pensar que o bonde não passou. Ele está passando. E ele tem espaço para todo mundo. Por quê? Quando a gente se formou, a gente tinha que encontrar uma empresa para poder trabalhar. Hoje não. Hoje a gente pode trabalhar para empresa, para várias empresas, e pode também ter o próprio negócio, a gente também pode empreender, a gente pode conciliar carreiras, a gente pode trabalhar em modelo híbrido, pode trabalhar home office. Então, é importante falar sobre isso, que a área de comunicação ela está crescendo. Existem funções novas que estão surgindo a todo momento, a todo tempo você pode... E é muito importante você, como profissional de comunicação, alguém que quer entrar na área de comunicação, se perguntar o que é que eu gosto de fazer e como essa área se identifica dentro da comunicação. Por quê? Edição de vídeo dá dinheiro. Então, vou comprar um curso de edição de vídeo e eu vou ganhar dinheiro com isso. Não, se você gosta de escrita, você pode ir para o caminho da copy. Se você gosta de dados, se você gosta de ficar ali no computador, você pode ir para o caminho do tráfego pago. Se você gosta de equipamento, de audiovisual, você pode ir para a área de produção, né, de vídeo para redes sociais, de lançamento de infoproduto. Então, entender também a sua natureza, o que é que eu gosto de fazer aqui. Porque vai chegar uma hora que é aquela história, o que é que faz seu coração cantar? E as coisas acabam se alinhando de alguma forma. Como Exato. eu falei, eu fiz esse retrospecto. É especial de alguma forma estar aqui com você, com Letícia, porque eu lembro que já tinha esse caminho estava traçado em algum momento. Então, é você repetir, continuar fazendo até encontrar esse tom. E você não vai encontrar, não é assim, acordei, cheguei no vídeo, que tal. Não, sou copy, tenho a minha agência de copyright. Não, você vai construindo isso desde o primeiro rabisco que você faz, sabe? Tipo, Letícia tocava violão e editava vídeo. Hoje ela faz audiovisual para a maior artista da Bahia. Então, basicamente, as coisas
já estavam ali. Mas elas vão se alinhando na medida que ela pega um projetinho que ela toma um calote ali, que ela erra aqui, que ela faz... Por que vocês passaram, todo mundo passa por essa? Então, é exatamente isso que você falou. Não tem dia... Por exemplo, eu não estou no dia 500 e você começando agora no dia 1. Todo mundo que está começando agora está precisando tracionar o conhecimento e praticar do mesmo jeito. Porque a novidade, as coisas giram de uma velocidade absurda. Então, não tem tempo ruim para começar. Mas é aquilo, sempre aquela frase também, né? O segundo melhor dia para começar hoje, o melhor é ontem. Porque assim como a atualização, quanto mais repertório você tem, melhor para você se posicionar no mercado e começar enfim, realmente trabalhar com isso, aproveitar o seu dom de comunicar através do marketing digital. Então, comecem. E não tem nada surpreendente, né? Do que a gente faz. Não tem segredo, não tem hackzinho. O hack, a galera não tem hackzinho, não tem. Um hack é para vender um curso. Não, basicamente o que aquela pessoa faz a mais é um incremento que ela deu para algo que é muito simples. E ela fazer o básico bem feito, se tornar boa no que ela faz. Repetindo. E ali ela não tentar simplesmente dispersar, tentar fazer... Tem aquela história, né? A pessoa pode ter múltiplas habilidades. O mercado cobra hoje. Você tem que entender um pouco de tudo. Mas também vai por um caminho que você gosta, por um caminho que você aprende a fazer, tenta se especializar naquele caminho, e é o básico bem feito que vai fazer diferença. É você fazer hoje, você fazer amanhã, você fazer daqui a um mês, você fazer daqui a um ano, você fazer daqui a 5 anos. Quando você vê, você está muito bom naquilo. Então, se você não começar hoje, quando tiver daqui a 2 anos, você vai falar, pô, eu poderia ter começado lá em 2024. Pô, eu poderia ter começado em 2020. Então, por que não começa hoje? Porque ou você vai começar hoje, ou você vai começar em 2027, ou você vai começar em 2030. Porque a gente, né, já tem transmídia, a gente já tem as comunicações... Se a gente for pro lado da transmídia, exato. Esse papo é tão antigo... Né? Eu vi na faculdade isso aí. Em 2012, na UFBA já tinha. Já exato. estava falando sobre isso. Então, uma hora, tudo isso vai se juntar. Então, os profissionais de comunicação independente da área estejam atualizados, acompanhem quem está no mercado, vejam o que é que vocês podem fazer dentro dessas novas possibilidades da comunicação. E tenta fazer o básico bem feito. É só isso. E a digitalização da profissão comunicador, independente do operacional, ela é inevitável. Já está acontecendo. Não tem mais como a gente falar, vai vir. Não, já está rolando. Então, por que não surfar nessa onda logo? Gente, então, Vini, muito obrigada. Vamos fazer uma parte 2. Se você quiser tomar um café também. Se você quiser, porque eu estou à vontade aqui, eu fico de rocha com vocês aqui. É uma delícia. Estou sentindo uma boa ligação, tá? Um cafezinho de comunicação hoje, viu? Acho que vai rolar até uma pizza, porque eu estou com a fome. Fiquei então, tempo certo. Mas obrigada mesmo, obrigada. E tá aberto aqui, a Vixe é sua casa também. Vixe, casa linda, hein? Também, é claro, tá vendo? Estamos aprimorando cada dia mais, porque é o que faz a gente acordar todo dia. Isso é muito importante. É isso que faz a gente acordar todo dia, né? Enfim, nosso trabalho, nossa vida, né? Nossa família. Por quem, né? Por quem, exato. Então, assim, se a gente vive tudo isso, né? A gente está aqui se dispondo a falar de comunicação, de gestão, de, enfim, a atualização digital. Enfim, é o que faz o negócio pegar fogo mesmo, tá? Mas muito obrigada, está aberto. Vamos marcar outros papos para poder falar, porque eu acho que tem muito assunto. Muito, depois que a câmera desligar, tem um segundo aqui. Eu acho que eu vou fazer um especial inteligência artificial. E eu quero ver se vai pegar fogo. A gente ainda coloca o chat de aberto para discutir com a gente.